E aí, pessoal, tudo beleza? Preparados para darmos início ao nosso curso, O Básico de Economia para Não Ser um Socialista? Essa é a aula de número 1. Nós vamos falar dos princípios gerais, que são os princípios básicos, né? Aquela base que você precisa ter, aqueles conhecimentos mais fundamentais que nós precisamos desenvolver para dar início aos nossos estudos de economia. E o primeiro princípio que nós vamos tratar aqui é o princípio da escassez. Nós vamos explicar aqui o que o princípio da escassez é e o que ele não é também. Por quê? Porque existe muita confusão, se faz muita falácia do espantalho a respeito desse princípio. Então é necessário que nós deixemos aqui bem claro o que esse princípio significa. Bom, você precisa ter em mente que o princípio da escassez ele é a primeira lei da economia. A primeira lei da economia é a lei da escassez. Isso é uma coisa que você precisa ter bem fixado na sua memória. Inclusive, até alguns chamam a economia de a ciência da escassez, para vocês terem uma noção do quanto esse princípio é importante, o quanto ele é fundamental para que nós consigamos estudar a economia. E o que o princípio da escassez é? Ele simplesmente nos diz que os bens, que as riquezas, que os bens materiais, que os recursos, eles são escassos. Simplesmente é isso que diz esse princípio. Mas o que significa escasso exatamente? Escasso quer dizer que existe em pequena quantidade? Quer dizer que existe pouco? Quer dizer que é insuficiente? Não necessariamente. Por exemplo, se eu digo que comida é escasso, eu estou querendo dizer que não existe comida para todo mundo, que uma parte da humanidade está destinada a passar fome? Não é isso que esse princípio diz. Escasso, para nós podermos simplificar um pouco as coisas aqui, escasso significa simplesmente algo que não é infinito. Essa definição que eu estou dando aqui não é a definição tecnicamente mais correta para as ciências econômicas, mas como esse é um curso introdutório, né, voltado para o público leigo somente, para resumir um pouco a conversa, vamos dizer aqui que escasso significa simplesmente algo que é finito. Algo que tem um fim, algo que existe em quantidade limitada. Não quer dizer que essa quantidade limitada é pouco, não quer dizer que seja em pequeno número, em pequena quantidade, mas é uma quantidade limitada. Por hora, é só isso que nós precisamos saber sobre o princípio da escassez, que diz que os bens econômicos, os bens materiais, eles existem em quantidade escassa, eles são escassos. Com isso, nós podemos tirar algumas conclusões partindo desse pressuposto. Uma das conclusões que nós podemos tirar é que não se pode ter tudo na vida. Como diz ali no meme, né? Não se pode ter tudo na vida. Enfim, como os recursos são escassos, nós precisamos tomar decisões sobre como utilizar esses recursos, sobre como alocar esses recursos, porque eles são limitados. E essas decisões que nós precisamos tomar, esses dilemas, em economês, né, vamos dizer assim, né, no linguajar técnico da economia, nós chamamos essas escolhas, né, esses dilemas de trade-offs. Mas para simplificar as coisas, vamos chamar simplesmente aqui de dilema. Né? Um trade-off é um dilema, é uma escolha que você precisa fazer sobre como alocar algo que é escasso. Um exemplo de trade-off, né, um exemplo desse dilema, é o nosso tempo. O nosso tempo ele é um bem escasso. Nós temos apenas 24 horas por dia para
nós desenvolvermos nossas atividades diárias. E cada hora que eu gasto, por exemplo, sei lá, jogando videogame, é uma hora a menos que eu vou ter para estudar. Então, como o tempo é escasso, esse bem, o tempo ele é escasso, nós precisamos tomar decisões, então, sobre o que fazer com esse tempo. Cada hora que nós dedicamos a uma coisa, nós temos que sacrificar essa hora para fazer outra, que nós poderíamos estar fazendo outra coisa. Por hora é o que você precisa saber para ter em mente o que significa, então, trade-off. E, a partir desse princípio, nós também podemos tirar outras conclusões. Então, nós chegamos aqui no primeiro modelinho que nós vamos estar vendo aqui nesse curso, que é o modelo das fronteiras das possibilidades de produção. O que diz esse modelo? Vamos imaginar aqui que nós temos uma economia que produz X toneladas de minério de ferro, um número aleatório. Com esse minério de ferro, eu posso alocar ele para produzir dois bens. Posso usar esses recursos para produzir cadeiras ou para produzir carros. Aqui nós estamos trabalhando com apenas dois bens. Obviamente que no mundo real nós podemos empregar esse recurso para produzir inúmeros outros bens. Mas em economia você vai ver bastante isso, você vai ver modelos que às vezes simplificam um pouco a realidade só como uma forma de ilustrar para ficar mais fácil de entender o conceito, correto? Então vamos imaginar que nós podemos alocar esse recurso natural, né, essa matéria-prima, que é o minério de ferro, para a produção de dois bens, cadeiras ou carros. Vamos imaginar que se eu usar todo esse minério de ferro que eu tenho disponível para a produção de carros, eu consiga produzir 1000 carros. A gente coloca ele ali no eixo X. E se eu alocar ele todo para produzir apenas cadeiras, eu consigo produzir 3.000 cadeiras. E esses são os pontos extremos do nosso gráfico, se eu usar esses recursos para produzir apenas um bem. Mas eu posso alocar esse recurso escasso de outras formas, eu posso distribuir ele entre esses dois bens. Vamos imaginar que se eu reduzir a minha produção, ao invés de produzir 3.000 cadeiras, se eu produzir apenas 2.000 cadeiras, vai me sobrar minério de ferro o suficiente para produzir 700 carros. Então, se eu diminuir um pouco a quantidade de cadeiras, me sobra mais matéria-prima para produzir carros. E eu posso fazer essas escolhas, sobre como alocar esse recurso escasso, que aqui no nosso exemplo é o minério de ferro. Mas essa não é a única possibilidade, existem outras possibilidades também. Por isso que o nome desse modelinho aqui é Fronteiras das Possibilidades de Produção, porque existem várias possibilidades. Outra possibilidade seria eu aumentar a quantidade de cadeiras, eu posso aumentar ali para 2.200 cadeiras, porém, se eu fizer isso, vai me sobrar menos minério de ferro para produzir carros. Então, se eu aumentar para 2.200 cadeiras, aqui no nosso exemplo aqui desse gráfico, vai me sobrar minério de ferro suficiente para produzir 600 carros, que é o que você está vendo ali. E eu posso ir me movendo ali, a gente tem ali já o primeiro exemplo, a gente marcou ali onde está o ponto A, agora ali a gente está no ponto B, mas eu posso me mover para qualquer ponto que passe em cima daquela curva ali. Qualquer ponto daquela curva, eu ainda vou estar dentro das fronteiras das possibilidades de produção. Esse modelo ele tem esse nome, fronteiras, porque essa curva ela marca a fronteira, o máximo que eu consigo produzir. Olhando aqui agora, nesses outros pontos, se eu me situar ali no ponto C, eu estou dentro das fronteiras ainda. Eu posso produzir uma quantidade dos dois bens que me situe ali no ponto C do gráfico. Mas se eu fizer isso, eu não vou estar utilizando todo o minério de ferro que eu possuo. Então, quando a gente está ali no ponto C, nós dizemos que nós temos uma subutilização dos recursos. Nós não estamos fazendo um uso eficiente desses recursos. É possível, mas não é o ideal.
E, por outro lado, ali no ponto D, onde está marcado o ponto D, é um ponto onde é materialmente impossível estar. Para a gente estar ali naquele ponto D, iria requerer uma quantidade de recursos que nós não temos. Então, é impossível se situar ali no ponto D. Então, as nossas possibilidades ótimas, né? As nossas possibilidades em que nós estamos fazendo o melhor aproveitamento possível, elas ficam ali em qualquer ponto de onde está a nossa curva ali. E nós chegamos também em outro conceito, que eu vou adiantar um pouco agora, que é o conceito dos custos de oportunidade. O que significa custo de oportunidade? Um custo de oportunidade é tudo aquilo que eu abro mão para ter outra coisa. Nós podemos dizer ali naquele primeiro caso ali que quando nós aumentamos a produção de 2.000 para 2.200 cadeiras, nós diminuímos a produção de carros de 700 para 600. Então, aumentei a produção de 2.000 para 2.200 cadeiras, mas isso me custou, em termos de custo de oportunidade, me custou 100 carros. 200 cadeiras custou 100 carros porque eu precisei abrir mão de 100 carros, eu precisei diminuir a produção em 100 carros para poder produzir 200 cadeiras a mais. Isso é custo de oportunidade. Nós vamos ver ao longo deste curso que tudo em economia tem um custo, tudo tem um custo de oportunidade. Ainda que não seja um custo monetário, mas tudo tem um custo de oportunidade. Como dizia o economista Milton Friedman, né, ele dizia que não existe almoço grátis. Mas eu não gosto muito dessa frase, não, eu acho ela um pouco estranha, né? Não dá para entender muito bem, né? O pessoal que não está familiarizado com os chavões da economia fica meio que sem entender o que significa essa frase. Eu prefiro citar ali o grande poeta da música brasileira, o Chorão do Charlie Brown Jr. Ele dizia: cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. Eu acho que ilustra bem melhor ali esse conceito de custo de oportunidade, que simplesmente é tudo aquilo que nós abrimos mão, tudo aquilo que nós renunciamos para poder ter outra coisa. E esses dilemas que nós enfrentamos, né, esses trade-offs, que são derivações lógicas partindo daquele pressuposto do princípio da escassez, esses dilemas nós enfrentamos eles em todos os níveis, quando se trata de economia. Nós enfrentamos esses dilemas na nossa vida pessoal, né, como o exemplo que eu dei do tempo, né, nosso tempo é escasso. Nós enfrentamos esses dilemas nas nossas finanças pessoais. Nós temos uma renda, essa renda é limitada. Cada centavo que eu gasto com uma coisa, eu não vou poder gastar aquele mesmo centavo em outra coisa. Então, partindo do pressuposto de que nossa renda é escassa, nós precisamos tomar decisões sobre como alocar a nossa renda. Se eu gasto meu dinheiro para fazer uma viagem, pode não me sobrar dinheiro para trocar de carro esse ano. Se eu trocar de carro esse ano, pode não me sobrar dinheiro para fazer uma faculdade, por exemplo. Então, são decisões, né? São dilemas, são trade-offs que nós enfrentamos nas nossas finanças pessoais. Na administração de empresas é a mesma coisa. Se você é um administrador de empresas, você tem que lidar com essas escolhas, com esses dilemas diariamente sobre como alocar os recursos, né? Sobre como administrar os recursos da sua empresa. E isso também vale para uma economia como um todo, a economia de um país como um todo. Ela também tem que tomar decisões sobre como alocar os recursos. Por exemplo, quantidade de terras cultiváveis, a área de terra cultivável que você tem num país, por exemplo. Cada alqueire de terra que você gasta, por exemplo, para produzir cana-de-açúcar, que por sua vez vai ser usada, por exemplo, para produzir biocombustível, então cada alqueire de terra que você gasta para produzir matéria para biocombustível é um alqueire de terra a menos que você vai ter disponível para produzir alimentos. Então, é esse tipo de dilema, né, esse tipo de trade-off que nós enfrentamos frequentemente na economia e, resumidamente, toda a ciência econômica gira em torno de como alocar recursos escassos.
Aí, alguns socialistas podem rebater, dizendo que, tudo bem, então você está admitindo que se os recursos são escassos, para que uma pessoa tenha mais recursos, outra tem que ter menos. Não é verdade? É uma conclusão lógica, né? Logicamente válida. Partindo do pressuposto de que os recursos são escassos, para que uma pessoa tenha mais recursos, outra tem que ter menos recursos. Será que, com base nisso, nós não podemos então dizer que aquela afirmação que alguns socialistas fazem de vez em quando, de que para que os ricos fiquem mais ricos, os pobres têm que ficar mais pobres, ela não estaria correta de acordo com esse princípio da escassez? Bom, num primeiro momento, sim. Num primeiro momento, para que uma pessoa tenha mais, outra precisa ter menos, considerando que os recursos são escassos. Então, voltando lá para o nosso modelo das fronteiras, das possibilidades de produção, num primeiro momento, sim, cada vez que eu aloco recursos para uma finalidade, ou mesmo que seja para uma pessoa, outra finalidade ou outra pessoa vai ficar com menos recursos. Mas isso só num primeiro momento, porque essas fronteiras das possibilidades de produção, elas podem se expandir. No caso da produção, por exemplo, no primeiro gráfico nós usamos o exemplo do minério de ferro, nós usávamos X toneladas de minério de ferro, mas vamos imaginar que a nossa produção de minério de ferro aumentou por várias razões, descoberta de novas fontes de minério, inovações tecnológicas sobre como extrair o minério de ferro de forma mais eficiente, reciclagem de material que antes era simplesmente descartado, enfim, inúmeros outros fatores podem contribuir para que nós tenhamos um aumento na produção. Então vamos supor que a nossa produção aumentou de X toneladas de minério de ferro para 2X toneladas. O dobro, seria o dobro, né? Vamos supor que a nossa produção de minério de ferro dobrou. Nesse caso, todos os valores ali do nosso gráfico vão dobrar também. Então, as fronteiras das possibilidades de produção, elas podem se expandir, essas fronteiras podem se expandir. Os bens continuam sendo finitos, né? Essa quantidade de bens continua sendo finita, continua sendo escasso, mas essa quantidade pode simplesmente aumentar, as fronteiras das possibilidades de produção podem se expandir. Então, por isso, nós não podemos concluir logo de cara que a economia é um jogo de soma zero. Com base nisso. Não, a economia não é um jogo de soma zero, porque as fronteiras das possibilidades de produção podem se expandir. O que é um jogo de soma zero? A gente pode ver isso melhor, talvez futuramente, né, numa outra aula. Eu posso falar, talvez, se vier ao caso, né, uma aula talvez só sobre teoria dos jogos, onde eu possa explicar isso melhor. Mas, a princípio, um jogo de soma zero é aquele jogo em que para um ganhar, o outro tem que perder. Quando a gente fala em jogo, a gente lembra, né, de um jogo de futebol ou de um jogo de xadrez, né, onde um ganha e o outro tem que perder. Mas na teoria dos jogos, nem todos os jogos são assim. Existem jogos, né, que matematicamente, né, do ponto de vista da teoria dos jogos, existem jogos em que eu posso ganhar e você pode ganhar também. Um jogo de ganha-ganha. A economia é um jogo de ganha-ganha. A economia não é um jogo de soma zero. E quando você ouve falar, por exemplo, que o PIB cresceu, o PIB do Brasil cresceu tantos por cento, o que isso significa? Significa que a produção de riquezas de um país como um todo, no caso no Brasil, que aquela produção como um todo ela aumentou. Então, a produtividade da economia ela pode aumentar, as fronteiras das possibilidades de produção ela pode se expandir. Nós vamos ver melhor essa coisa de PIB, né? Vou explicar melhor o que é o PIB quando nós chegarmos na parte de macroeconomia. Mas, por hora, vocês só precisam entender isso, que a produção da economia, a economia como um todo, né? A quantidade de recursos disponíveis, ela é sempre finita, mas ela pode aumentar. E isso nos leva à definição novamente, né? A definição de capitalismo e socialismo, que nós tratamos um pouco ali na nossa aula inaugural. Qual que é a diferença, então? Como nós definimos lá na nossa primeira aula, né? Lembrando que daquela definição, se você não viu a aula inaugural, dá uma assistida lá, né? Que é muito importante.
nós definimos que socialismo significa economia planificada e que capitalismo significa economia de mercado. Então, do ponto de vista dessa definição que nós damos, esses dilemas, né, esses trade-offs, essas escolhas, no capitalismo quem toma essas decisões é o mercado e no socialismo quem toma essas decisões é o Estado. Então, essa é a definição de capitalismo e socialismo, então, à luz desses conceitos que nós vimos aqui nessa aula. E por hoje é só, gente. Eu vejo vocês na próxima aula e até mais.